A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Eu vim aqui para dar continuidade ao assunto da apostasia e o tema proposto para esse vídeo é a graça. Ela também tem sido deturpada nas pregações nos nossos dias. E para falar sobre isso, talvez você já tenha ouvido falar a respeito da graça barata. Ela é uma graça que é, vamos dizer assim, tirada do Evangelho. Porque da forma como ela tem sido pregada, ela é como se fosse uma parte independente. Ou seja, é a graça sem a obediência, é a graça sem o negue-se a si mesmo. E assim por diante. Bom, eu vou ler para vocês aqui o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11, diz assim: E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Eu tirei esse versículo do contexto do encontro de Maria Madalena com o Senhor Jesus Cristo. Ela foi levada pelos religiosos como se fosse uma armadilha para pegar Jesus. Então, quando Jesus fala para ela, eu não te condeno, ele está oferecendo a graça para Maria Madalena. Olha, eu te dou a graça. Olha, eu perdoo os seus pecados. Mas vai e não peques mais. Então, Jesus está fazendo um convite para ela mudar de vida, para que a graça a alcançasse, para que ela fosse participante então do reino de Deus. E esse convite ele estende para todas as pessoas, para todos. Então Jesus diz assim: olha, você quer ser participante do reino de Deus? Rompe com o pecado. E é a graça que nos faz entrar para ser participantes do reino de Deus. Logo, a graça não tem relação nenhuma com o pecado. Ela oferece o perdão para o pecado do nosso passado e nos dá a entrada, a garantia de ser participantes do reino de Deus. Então, no versículo 12, diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A graça é luz. O pecado é trevas. Não tem como a pessoa ter na sua vida o pecado e a luz. Não tem como ele ter trevas e a graça. Então, de onde vem esse termo graça barata? Ela vem inspirada em pregações de pessoas que não observam o preço pago para que o nosso pecado fosse perdoado e também não observam quem é o fiador da graça. Então veja bem, se nós não observarmos o quanto a graça custou e não amarmos aquele que nos deu a graça, então a gente vai viver como sempre viveu, sem lutar contra o pecado. Então, essa é a graça barata que tem sido pregada, como se fosse uma conveniência. Olha, vem do jeito que você está, permaneça da maneira como você está, você não precisa obedecer a Bíblia. Olha, fica tranquilo, você pode ficar na vida como você quiser, porque a graça te cobre. Não é assim. Não é assim. Claro que nós temos os nossos pecados. É claro que nós precisamos da graça para estar nos perdoando, mas nós temos que romper com o pecado. Olha, Maria Madalena, ela era imoral sexualmente e não dava para ela ser participante do reino de Deus assim. Sabe, uma pessoa, por exemplo, ela sai de casa para se deitar com outra, ela está premeditando o pecado. Não dá para ser participante do reino de Deus assim.
Às vezes a gente tem um pensamento ruim e pede: Jesus me perdoa, perdoa esse pecado. É diferente. Um é o pecado premeditado e outro é o pecado do qual a gente muitas vezes não quer cometer. Sabe, o pecador que ele entende o valor da graça, ele peca mais do que gostaria. O pecador que não entende o valor da graça, ele peca como se fosse qualquer coisa. Ele peca já tendo noção de que, eu vou orar, depois eu peço perdão e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Não é assim. O Senhor Jesus Cristo não nos chama para ter uma vida assim. Ele nos chama para ter uma mudança de vida. A pessoa que vive dessa maneira, ela escandaliza lá fora. Nós precisamos lutar contra o pecado. Esse é o discurso de Jesus, a pregação de Jesus desde o princípio. Olha, Jesus, ele começou o ministério dele pregando: arrependa-te dos seus pecados. E ele terminou o ministério dele pregando contra os pecados. Então a gente precisa prestar atenção no Evangelho. A graça, se você pregar a respeito da graça, se você levar o Evangelho para as pessoas, seja você um pastor ou não sendo um pastor, Jesus chamou a todos para pregar o Evangelho, mas se você pregar, não leve o Evangelho como um pacote de conveniência para as pessoas. Olha, o Evangelho, Jesus diz assim: se você quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele prega a crucificação para nós. Ele prega o negue-se a si mesmo. A graça ela não pode ser oferecida assim de maneira tão barata. Eu vou deixar um estudo para vocês no blog, vou deixar o link na descrição para quem quiser saber mais, para quem quiser estudar mais a respeito. Eu convido você a estudar mais sobre isso, a ler a Bíblia, buscando mais conhecimento a respeito disso, porque isso é um estudo inesgotável. E eu gostaria que você refletisse, acima de tudo, como deve ser a vida de uma pessoa que prega a graça barata e a graça verdadeira. Como falar a respeito da graça de maneira que as pessoas consigam compreender. Não que as pessoas fiquem satisfeitas, mas que as pessoas consigam compreender o que realmente é a graça. Deus abençoe a sua vida.